do Evangelho de João. João é aquele homem amoroso que tem no seu coração a mais sensibilidade de conhecer o Mestre, aquele que está sempre deitado ao peito do Mestre, quando ainda estava com ele. Então João, ele é o discípulo que vai trazer nas suas cartas o Evangelho amoroso de como trata Jesus Cristo assim a humanidade. Por que João vai escrever isso? Porque estamos tratando de uma mulher samaritana. Já conhecemos esse texto, que esta mulher, ela tinha suas dificuldades, ela tinha seus trajetos de beber a água, um sacrifício de período de, sei lá, algum tempo para buscar essa água. Não era um caminho, não era um lugar tão fácil para ela. De repente eu e você temos um acesso de chegar ao lugar, mas essa mulher não tinha um acesso comum, ela era muito desprezada. João vai escrever da forma tão plena que Cristo a vê, que ninguém mais ali vê, mas ele vai falar do amor de Cristo com aquela mulher. Nós conhecemos essa mulher através por ela ter 7 maridos, né? Um vive dentro da sua casa, mas Jesus não vai entrar nesse detalhe. O interessante desta mulher é aquela beber água para sobreviver. Estou vendo ali o irmão do lado do nosso nome, não? Como é que é o nome do irmão? Expedito. Fazer uma vez, faz tempo que não me vejo, antes que eu esqueça de falar do Senhor. Prazer novamente em ver. Esta mulher vai dizer, com a sua dificuldade que ela tem para chegar ali, a ninguém mais do que poderia conhecer. De repente a sua casa, dentro dos seus conflitos, ela não tinha esse acesso, essa liberdade. Ela não tinha, ela sabia que naquele local havia os samaritanos e judeus, e para ela tomar aquela água da sobrevivência, ela precisava passar por uma trajetória dificultosa. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação, mas não é acaso que nós estamos nessa situação, é porque o Mestre está marcando um lugar, porque Ele quer encontrar com você nessa dificuldade que você está passando. Às vezes nós achamos impossível o caminho que nós estamos fazendo, que ninguém nos está vendo, mas Jesus, Ele está enxergando a minha e a tua vida. Ele sabe o que está nesse seu coração nessa noite, como você saiu do seu lar, como você se encontra nesse mar. Que deserto que está passando para pegar um pouco d'água nesse lugar, mas Jesus vai mudar a história daqueles que têm sede daquela água da justiça. Ele está aqui nesta noite para saciar a minha e a tua alma. Cristo não nos abandona, por mais difícil para a nossa vida está na mão de Deus. Aleluia. Ninguém conhecia a história desta mulher, eu e você conhecemos através da Bíblia, mas o que me chama a atenção é que ela vai num período tão dificultoso. Sabe aquele sol escaldante? Para que isso, irmão? Para fugir. Eu estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho mania de tirar o microfone das minhas mãos. Vocês estão me ouvindo, sim? Sim. A melhor condição de ouvir a palavra de Deus é através da audição. Então, se caso não estiver ouvindo, aponta a mão aí para mim. E vou falar um pouquinho mais alto. Dentro desse percurso que ela tinha de matar a sua sede, ela viu uma sobrevivência constante. Ela sabia que um dia após dia ela tinha essa dificuldade de estar lá, e essa dificuldade de estar lá naquele caminho não era fácil, era uma trajetória que as suas costas estavam pesadas, porque era um preconceito sobre a sua vida. Primeiro porque ela era mulher, outra porque era samaritana, e outra porque ela dentro do seu lar estava com dificuldades que ainda não tinha resolvido. Quem mais do que poderia entender ela? Ninguém. Ela estava pesada, andando por aquele lugar para tomar um pouco daquela água, para a vida da sobrevivência, mantendo-se em contato apenas consigo mesmo. Mas Jesus, que naquele momento vai cruzar aquela cidade, aquele lugar onde ela está bebendo água com dificuldade, é Ele que vai mudar o percurso da história dela. Neste momento os discípulos não estão sabendo o que está acontecendo. Jesus pede para ele buscar comida. O Mestre não dorme, meu querido. Por mais que a gente pense que Ele não está na direção do nosso encontro, Ele está marcando um tempo, uma hora, um segundo, para o teu louvor, para o teu choro, para a tua agonia, para a tua tristeza, para também a tua alegria. Ele tem a nossa vida. Aleluia. E esta mulher do seu peso não via nele nada. Sabe o que me representa aqui? Eu não quero passar muito do horário.
Sabe quem ele representa aqui? Sabe qual é a intenção que essa leitura vai nos fazer? Sabe o que João vai escrever nessa carta? Sabe o que ele vai transmitir para esta mulher? Ele vai trazer algo, dizer o que isso sabe lá no meu e no teu interior. Eu não conheço o teu interior, mas ele conhece. Eu não posso mudar a tua vida, mas ele pode. Você não tem força, mas ele tem. Quando nós estamos entregues no centro da vontade dele, pode se parecer um caminho errado, mas com Cristo o caminho está certo. Aleluia. É um caminho dificultoso. Ei, qual a esperança dessa mulher? É todo dia pegar uma água. Era vontade de saciar sua sede. Espera aí. Essa leitura vai me dizer de uma mulher que estava constante por muito tempo assim. Não era pouco tempo, não. Mas Jesus, conhecendo o estado que estava aquele local, aquele cenário de competições, de desafio, de preconceito, sabe que aquele momento era momento só. Eita, como é gostoso a gente estar na casa do Senhor. E parece que a luta está em todos os cantos. Você cumprimentou o irmão, você chega nesse lugar e nem sabe o que está sentindo. Mas Jesus sabe que você veio nessa noite e sabe como ele está se sentindo. Ele sabe que está precisando de uma mudança, mas ele vai trazer isso no teu coração. Mas entenda, o caminho parece pesado, mas é isso que ele providencia. Quando estamos no centro da vontade de Deus, não existe caminho errado, não existe lugar que tem seca. Ainda que a água que você beba seja constante, mas ele vai te dar água nesta noite para você mudar o curso da vida. Glória a Deus. Esta mulher então era uma mulher comum, não tinha nome, não vai falar dela uma história, mas João vai escrever na sua carta o quanto era insignificativa para as mãos de Cristo alcançar aquela mulher. Havia algo sobre ela, havia, mas quem estava se importando? Ninguém. De repente os discípulos, quando eles estavam do lado, preconceito. Quando eles voltaram, a leitura vai dizer no final, encontraram com Jesus conversando com ela e perguntaram: olha lá, o que eles estão fazendo com ela? Tem coisas que vai impedir você, que parece que pessoas estão te apontando para você não chegar onde está, mas ele sabe a tua hora, ele sabe o momento certo, e ele está olhando o momento do teu coração, o momento da sua decisão. Glória a Deus. Mas tem algo que eu quero dizer aqui, eu não vou demorar muito, que João não vai transmitir essa palavra feira com conhecimento. Ele vai trazer dela uma intenção muito lá interna. Ele vai mostrar o exemplo que Cristo traz para a humanidade. Ele vai trazer lá de dentro o amor do Pai em Cristo Jesus, para entender o nosso processo, a nossa dificuldade. Sabemos que somos falhos, mas ainda somos herança de Deus. Ela não foi esquecida. E está naquele momento, ela estava bebendo água, o compromisso dela do lado, pegar aquela água. Quem que ela se depara? Jesus. Jesus estava cansado de uma viagem, mas há algo na vida que parece que está fora do plano. Não, ele sabe o momento certo de agir, mesmo que seja um momento de precisão dele estar ali sozinho, porque ali é aquele ponto, era marcado, parece que ela não enxerga. Eu trouxe essa leitura uma vez lá na Monsenópolis. O problema dessa mulher não estava na dificuldade de água. A missionária Patrícia não era dificuldade da água. A gente lê a leitura, a gente não pode ser desapercebido, não. A dificuldade dela não estava também em casa, não, isso ela já estava habituada. A dificuldade dela não era aquele esforço que ela falou para o mestre: você não tem de onde tirar, não tem como tirar. A dificuldade naquela mulher estava nos olhos. Tem muitas coisas que vai fazer tirar a visão daquilo que Deus quer para a tua vida, sabe? Pode ser o posicionamento que te colocaram, pode ser as dificuldades que colocaram para você ficar cego, você não tem mais jeito. Aquela mulher já não via mais nem esperança naquilo que ela vivia. Mas tem algo que eu quero dizer para você nesta noite: quando Cristo começa a abrir os olhos, o caminho começa a ficar aberto no seu plano, no seu gosto, no teu jeito. Está difícil para você, está difícil para a samaritana, mas para Cristo era uma oportunidade para mudar a vida daquela mulher. Glória a Deus. João vai escrever isso na maior intensidade ao amor de Cristo. E ele vai, de certa forma, entrar num contexto de beber água. Veja, quem tinha água para oferecer de vida eterna, ele vai pedir uma água que é cotidiana. Isso que nós temos cada dia de sobrevivência. Mas ela não havendo ainda, porque devido às suas dificuldades,
Os seus preconceitos que tinha naquele local era tão pesado que ela não via esperança para ela. Para ele, era uma mulher que ia mudar, mas para ela, era apenas um homem que estava ali. Muitas das vezes nós chegamos assim na casa de Deus, parece que nada vai mudar. Muitas vezes você sai do teu lar, estando na nossa casa preso, parece que nada vai mudar. Mas ao fim dessas coisas que podem mudar, a mão de Cristo, quando começa a abrir nossos olhos espirituais, a gente pode não estar vendo fisicamente, mas no mundo espiritual, nesta noite, Jesus está trabalhando nas nossas dificuldades. Glória a Deus. Eu creio. Aí entendeu? Jesus fala, dá-me de beber. Era um princípio da mudança. Ela disse, como tu sendo judeu, pede a mim que o Senhor está dando, olha onde ela está chegando, assunto. Mas ele vai dizer algo profundo para ela, que ela ainda não enxerga quem está diante dela. Ele vai falar assim, se tu soubera quem está falando contigo, tu pediria água viva, ele te daria. Ela ainda não chegou, ele te daria. Sabe o que ela falou? Mais pesado ainda, da onde tu vai tirar água? Se nem esse esforço que eu tenho e faço, você não tem nenhum balde para tirar. Meus irmãos, a nosso braço, a nossa força, por mais que tenha, na nossa capacidade de entrar, sair, se defender, a mão de Cristo ainda continua sendo maior. Glória a Deus. Algo que eu vou dizer assim, olha, da onde o Senhor, meu Deus, quando é que os olhos dessa mulher se abrem para algo tão esplendor que estava na frente dela? Ele não está falando mais da sua dificuldade. Tem algo na tua vida que você está tentando, lutando, se esforçando, mas é só Cristo que vai mudar essa história. Quando nós entregamos isso nas mãos dele, ele conhece o que está dentro de você, e não é pela tua força, não é pela tua história, é porque ele te ama. A vida da pessoa muda porque ele tem um amor. João escreve esse sentimento profundo. Sabia que ela carecedora, mas tudo aquilo, ela se esforçava, andava por aquele caminho. Ela passava a dificuldade de colocar o balde lá no fundo e puxar. Isso ela tinha força, mas ela não sabia da força de mudar na sua vida. Não é o simples copo d'água que ela estava entendendo, não. Ali Jesus estava oferecendo para ela uma mudança de vida, que é a água que ele dá. Essa dificuldade não ficaria mais na vida dela, mas tem uma coisa, ela tem que mudar algo na vida dela. Eu sempre penso no seguinte, meu irmão, minha irmã, tenha um mistério na nossa dificuldade. Tem algo que eu preciso dizer para os irmãos. Tem algo que eu entendo, que eu tenho essa visão dentro da palavra, que quando as dificuldades surgem, há um propósito para mim e para a tua vida. Não vai ser essa força que a gente tem. Ela estava habituada a pegar aquela água constantemente, mas o que isso muda na vida dela? Nada. Ela vai voltar amanhã, depois para a sobrevivência da tua vida. Mas está aqui nesta noite aquele que quer mudar a tua história, aquele que não quer te dar uma mãozinha, mas quer te levantar. Amém, Jesus. Aquele que não quer que você continue a mesma visão, aquele que vai te dar visão do céu. Glória a Deus. Então ela se depara nessa situação, um confronto, não tem como tirar, como tu pode dar? Então ela oferece algo que é mais importante, se não conhecer. O que ele vai fazer? Ele fala assim, vai chamar teu marido. Só Deus conhece o nosso interno e nossa casa nesse momento. De repente essa palavra está entrando no teu coração nessa noite, mas ele está dizendo, ele conhece lá a tua casa, o seu interno. Você não está falando nada nessa noite, você veio com propósito, mas Jesus está dizendo, eu conheço a tua história. E há algo que tem que mudar na tua vida, mas em primeiro lugar, escuta o que eu vou te falar. Entra nessa conversa e fala assim, fala, chama teu marido. É importante a gente falar a sinceridade com Deus. Jesus estava vendo esse caminho dela, sabia que aquilo ali tinha que mudar. Não era uma mulher comum como ela pensava. Tem algo na nossa salvação que é importante, você não é nada, mas até que o Mestre te encontra e você passa a ter uma vida, você chamado Filho de Deus. Ser alguém que ele se importa. De repente você vem de um lugar que nem te dá uma importância maior, mas tem alguém aqui nesta noite, Jesus Cristo, que está te vendo com as mãos e estendendo, te tirando da situação. Não é à toa que nós estamos aqui. É um privilégio.
Se essa mulher, ao torno dessa história, tivesse essa visão, ela tinha entendido o propósito de Deus. Essa história que foi escrita por João não vai falar de um textinho pequeno, só simples, de uma coincidência. Vai falar de um propósito e plano de Deus. É isso que ele teve para a sua igreja: propósito e plano de Deus. Ninguém vai fechar essa porta quando você entrar no propósito e plano de Deus. Entenda nesta noite: propósito e plano de Deus. Se você estiver no centro da vontade dele, não vai ter arma do inimigo que vai tirar você disso. Não vai te tirar. Mas ali estamos falando de não um preconceito demoníaco, mas cultural. O que era para ser uma bênção, porque ali era o pulso de Jacó que passou. É histórico, é um pulso histórico, mas ninguém conhecia quem era a fonte. Jacó lutou por essa fonte, trouxe água, José também, mas estava ali um lugar que vivia a mesma condição. Mas a água que ele estava bebendo, amanhã ele precisava de novo. Mas o centro da água, que estava mais importante naquele lugar, estava agora na frente dela e dizendo: você pediria água para mim, eu teria água para te dar. A água que não é essa que você amanhã vai precisar, mas a água que eu te der, essa vai fluir dentro de você para rios de água viva. E ela então se escutou: me dê dessa água. Olha como ela estava aflita. Me dê dessa água. Quem é que não quer beber dessa água? Quem é que não quer ter uma transformação, uma mudança? Essa mulher precisava. A mulher samaritana precisava criar uma história naquele momento. E Cristo sabia que ali ia começar uma história na vida dela. E essa vida que ela ia ser transformada não era só para ela, não. Era para a sua casa, era para a sua vida, era para o bairro, era para onde Jesus queria transmitir essa palavra. Ela era apenas uma ponte. Quando Cristo fala junto com o marido, o que ela vai dizer? Com sinceridade: não tenho marido. Jesus está percebendo no nosso coração que nós temos no bolso, que nós temos na mente, que está guardado no carro, que está guardado na casa, até aquilo que nós não vemos. Ele sabe e Ele quer que você fale nesta noite algo que seja da sinceridade, porque ainda que seja difícil, mas Ele está te enxergando. Ela falou assim: eu não tenho marido. Ele disse: disseste com verdade, disseste bem, porque até o que tens não é teu. Até o que tens não é teu. Desde o tempo que ela lutava por isso, não, a nossa força não é nada. Você já fez isso na sua casa, você ganhou talvez uma estrutura para ter uma faculdade, algo que é superior, para você ter um profissional. Essa mulher tinha tentado de tudo, mas a vida dela não mudava. Sabe por quê? A chave daquele lugar, daquela cidade, estava na mão do mestre. Era só Ele que podia mudar aquele lugar. Tem algo na nossa força que não vai ter força maior do que Ele, não. É Ele que vai entrar naquele caos. Ele só apenas está dizendo assim: deixa o controle da vida comigo. Porque se você estiver dentro do centro da vontade de Deus, essa porta vai se abrir nessa noite. Aleluia. E esta visão dela começa a sair aquelas escamas. Porque Jesus agora entra no custo da sinceridade da vida dela. A mulher samaritana agora vai se fazer planos curtos. E vai dizer que tem algo interessante. A palavra de Deus diz assim: ela fala para ele: veja-os que é profeta, meu irmão. A dificuldade dessa mulher não estava na água, não estava na família, estava nos olhos que ela não tinha visto ainda o plano de Deus. Meu Deus. A dificuldade dessa mulher estava na visão. Quando ela tira aquela escama de que veja que és profeta, ninguém mais do que ele pode conhecer a minha e a tua vida. Algo que é só Cristo conhece. Eu contei lá na congregação do Senhor que eu tive uma dificuldade, essa experiência me marcou muito. Nós sempre temos uma coluna que vai nos acompanhar a nossa fé. E no momento mais preciso desta mulher, ela estava não com a coluna, mas com a pedra fundamental que ia mudar a vida dela. Dentro da minha casa era assim: sou filho de uma dirigente do ciclo de oração. Glória a Deus, Muitas das vezes pedia oração para aquilo, e ela sempre dizia: vai ter um dia que eu não vou estar aqui, mas teu pai e tua mãe está aqui. Esta Aleluia. palavra Glória a Deus, aquilo que eu não consigo, creia nisso, segue aquilo que está te falando, porque Ele vai te sustentar. Meu Glória a irmão, Deus. eu não acreditava no que estava acontecendo comigo. Eu disse: a quem cuidou? Aqui minha esposa
esposa, quase, no período que queríamos casar, ela teve a sua dificuldade física, esses problemas mentais, começou a pegar Alzheimer, problema de esquecimento, e nessa hora veio uma onda tão grande que eu não esperava. Eu não esperava essa onda. E aonde está aquela coluna, ela já estava dependendo de mim. Meu Deus. Há momentos, por isso que eu falo, há momentos na vida que para aquela mulher foi significativo estar ali, com sede e lutando pelaquela água. Hoje Jesus está me chegando nessa noite, a sua dificuldade e o teu processo. Não é quando você está passando por isso, não, porque Ele quer mudar a tua história. Mas primeiramente Ele quer te dar raiz. Aleluia. Ele quer te dar visão. Ele quer te dar estrutura. Não se muda de um dia para outro. Ele sabia que aquele processo já estava preparado. Aquele lugar do coração dela já estava ali preparado para receber aquilo. Quando entra naquilo, o momento mais pesado que você na minha vida. Já quero fechar aqui e encerrar. Foi um momento que ninguém soube, ninguém soube saber das minhas dificuldades. Mas existe algo dentro de mim que é essa fonte que vai mudar a tua vida, que muda a tua vida, que muda a nossa história, que faz com que a gente se torne pequeno e grande. Aquilo que parece que a gente não tem força, começa a ter força. Aquela fonte já estava dentro, gerado. Enquanto aquela coluna transmitia isso, um dia tinha que fluir. Esta água está aqui nesta noite, ela vai mudar a tua história. Esta água que você está bebendo nesta noite não é por pouca coisa não, é algo que vai mudar o seu entendimento, é algo que vai mudar a visão que você Glória tem. a Deus. Então, quando ela vê que ele é profeta, ela diz: veja que é profeta. Aí ela cai em cima da sua vida. Percebe que diante dela não estava falando com alguém sozinho, não. Ali o tempo todo Cristo estava meditando sobre a vida dela, querendo transmitir esse amor, não quis mais nada. Sabe o que ela faz naquele momento? Sabe o que ela importa? Desta fonte, ela volta para a tua casa, dessa cidade que está com dificuldade. Ela vai falar assim: veja, vamos lá. Eu acho que tem um homem que estava ali nos aguardando. A gente esperava que estava tanto tempo, mas veio ver. Será que não é esse? Ele veio falar tudo a meu respeito. Eu tenho certeza que nesta noite tem algo que sim que está quebrado, que Cristo vai tirar. Tira a situação que está viciosa, aquela coisa, vai, volta. Não, esta fonte está aqui nesta noite. Oh, glória! Transmitir a tua vida. É algo que vai transmitir para a tua casa. A vida dela estava nas visões. Quando ela abriu a visão que estava ali, ela entendeu: ali ela não está sozinha. A minha casa vai ter restauração. A minha vida vai ter restauração. Aqui você vai ter restauração. Se você está aqui nesta noite para ter uma restauração no nome do Senhor Jesus,